Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Bom ter você comigo, bom estarmos juntos refletindo na palavra de Deus. Uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Hoje vamos meditar na palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 5, que diz assim: a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Glória a Deus. Irmãos, hoje as coisas estão tão normais, né? Nós vivemos num tempo realmente em que as pessoas perderam alguns princípios, não valorizam mais alguns princípios. Eu me lembro no tempo em que as pessoas chegavam perto do juiz, por exemplo, com muito respeito, tratavam o juiz com lisura, sabe, muito respeito. Tinham receio de não falar a verdade perto do juiz. Hoje não. Hoje as pessoas chegam perto do juiz, muitas vezes sem demonstrar qualquer respeito. Hoje as pessoas chegam diante do juiz sem a mínima intenção de falar a verdade. Já ouviu falar em falso testemunho? Quantas vezes eu presenciei testemunhas falando mentiras, falando o que não é verdade, fatos que eu conhecia a verdade e que a testemunha diante do juiz não tinha o menor receio de dar um falso testemunho. Hoje, isso parece que está até normal. Antes não. Antes havia todo um protocolo, todo um respeito, todo um desejo de falar a verdade, um comprometimento com a verdade. Mas hoje as pessoas chegam diante do juiz com falsos testemunhos. Mas não é só diante do juiz. As pessoas hoje, elas preferem falar a mentira do que pagar o preço da verdade. A mentira muitas vezes é o escape, é o nosso escape. A gente lança uma mentira e resolve a situação. Mas atente para a palavra de Deus. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. De repente, com uma mentira, nós resolvemos a situação na hora. Mas o que vem depois? Quais serão as consequências? Até onde vamos conseguir levar essa mentira? Um dia a verdade aparece. E como vamos sustentar essa mentira? E geralmente quando lançamos uma mentira, nós temos que inventar outra mentira para sustentar aquela, daqui a pouco nós estamos inventando outra mentira para sustentar aquela, e outra mentira para sustentar aquela, e um abismo chama outro abismo. As pessoas se colocam diante do juiz para testemunhar um fato e não tem receio de inventar coisas que não são verdadeiras. E vão achando que estão fazendo um favor. Ah, meu amigo pediu, eu vou, você testemunha sim. Ah, mas você não estava na hora. Não, não estava, mas eu posso falar isso. Irmãos, nós temos um hábito, eu e o Maico tinha, eu tenho, de não aceitar testemunhas que vão inventar fatos. Testemunhas que chegam e falam assim: olha, eu vou ser sua testemunha, eu falo que estava lá, eu falo que eu vi. Nós não aceitamos. Nós somos bem claros com os nossos clientes. A testemunha tem que falar a verdade. Senão, não dá para ser testemunha. Ah, mas meu amigo... Não, amigo já não pode ser testemunha. Mas eu não tenho testemunha nenhuma. Eu passei por um caso em que eu sofri um acidente. O rapaz, o motorista de uma perua, eu estava subindo o viaduto em Ferraz Vasconcelos, subindo a rua para adentrar o viaduto. O rapaz chegou com a perua e ele foi me ultrapassar pela direita. E aí quando ele foi ultrapassar pela direita, não tinha espaço suficiente, porque era uma curva. Ele bateu no meu carro. Quando ele bateu no meu carro, aquele susto, eu desliguei o carro. Automaticamente eu freiei e desliguei, no impulso. E ele bateu na lateral do meu carro.
E o primeiro ato dele foi ligar a perua para tentar fugir, ir embora. Mas a perua não pegou. Por Deus, a perua dele não pegou. Nisso, eu assustada, porque uma coisa é quando você está trabalhando para outros, você é advogado de outros, você tem uma posição. Outra coisa é quando você sofre a ação, a sua reação é outra. Nisso eu liguei para o Maico e falei, Maico, teve um acidente aqui, bateram no meu carro, eu estou bem, mas o Maico pegou o carro rapidinho do escritório e foi para lá. Aí o Maico chegou lá, já fotografou tudo, aí o rapaz falou, não, porque ela que bateu, o Maico falou, para começar, você foi ultrapassar pela direita, você já está errado aí. Outra coisa, você está ultrapassando numa curva. Ele falou, eu vou fazer o BO. O rapaz falou, não, eu vou no seu escritório, me dá seu endereço, eu vou pagar o prejuízo. Na hora, eu vou pagar o prejuízo. Aí nisso, ele marcou um dia, o Marco entrou em contato com ele, não foi, marcou o segundo dia, não foi, marcou o terceiro dia, não foi. O Marco falou, Sônia, vamos fazer o BO, boletim de ocorrência. Fomos e fizemos o boletim de ocorrência. E nisso, ele entrou com uma ação em São Miguel e eu entrei com uma ação em Ferraz. Só que eu entrei com a ação antes dele. O primeiro despacho foi o juiz da ação que eu entrei em Ferraz. Então, o primeiro despacho prevalece. E ele entrou, e eu lembro que eu não tinha testemunha nenhuma. E ele arrumou testemunha, os amigos dele. E aí, tinha um amigo meu, chegou e falou, Sônia, eu vou ser sua testemunha. Eu falo que eu estava lá, eu falo que eu vi. Aí eu e o Marco falamos, não. Nós vamos sem testemunha. Nós vamos com a verdade, porque Deus age na verdade. E o Mike falou, não, você vai assim, Sônia, sem testemunha. Eu falei, não, realmente eu vou sem testemunha. Eu não tinha testemunha. O Mike falou assim, mas foi feito o BO, eu tenho as fotografias do lugar, vamos basear nas provas materiais que a gente tem. E nisso, eu entrei com a ação aqui, ele entrou com a ação lá, a minha entrou primeiro, então a minha prevaleceu. Aí ele foi citado, quer dizer, informado que tinha um processo para ele fazer a defesa. Foi citado no açougue, ele era dono de um açougue. Aí ele, a primeira coisa que ele disse, dizendo que a citação não era válida, ou que o processo não era válido, porque não foi citado pessoalmente. Ele não era dono do açougue. Ele ia no açougue esporadicamente, que aquele açougue não era dele, que ele não costumava ir lá, esporadicamente ele ia lá. E aí nós puxamos a ficha, o Marco puxou toda a ficha dele, cadastral, o açougue era dele. Então ele mentiu no acidente, ele mentiu em juízo e por fim nós ganhamos a ação e recebemos o valor para reparar o dano do carro. Mas eu poderia na hora ter aceitado esse amigo que falou, olha, eu sei que ele teve a melhor das intenções, tentar me ajudar, eu vou ser sua testemunha, eu falo que eu estava lá. Mas eu e o Marco na hora nós falamos, não, eu te agradeço, mas não, nós vamos com a verdade, nós vamos com as provas que nós temos. Em compensação, ele mentiu na hora do acidente, ele mentiu depois dizendo que o açougue não era dele, porque a citação não era válida, porque naquele lugar ele nunca seria encontrado, porque ele ia até o local esporadicamente. Mentira, outra mentira, outra mentira. Mas Deus age na verdade, irmãos. Deus age na verdade. Não importa quão difícil seja a verdade. Não importa quão dolorida seja a verdade. Prefira sempre a verdade. O falso testemunho pode até enganar o juiz. Pode até enganar as partes. Pode fazer com que uma parte inocente perca o seu direito por uma parte que é culpada. Porque está dando um falso testemunho. E não pensa que um falso testemunho é chegar lá e falar, não, tem uma participação muito importante em cada processo, a testemunha. Ela tem uma participação muito importante, a testemunha, quando relata um fato. Porque o depoimento dela vai ser visto de outra forma. É alguém a mais que viu. E quando ela não fala a verdade, ela está prejudicando quem deveria ser beneficiado. Ela está prejudicando quem agiu corretamente quando ela fala mentira, um falso testemunho. E ela pensa que chega lá e depois sai tudo contente, ó, ganhamos, isso aqui, tá vendo? Fui lá, falei bem. Mas e diante de Deus? É Deus quem diz que a falsa testemunha não ficará
inocente. Irmãos, o que nós plantamos, nós colhemos. Essa falsa testemunha não pode sair diante do juiz ou não pode relatar um fato sabendo que não é verdade e achar que vai ficar tudo bem, porque lá na frente ela vai colher os frutos. Não adianta, porque de Deus não se oculta nada. De Deus não se oculta nada. Deus é onisciente, Deus está vendo tudo e Deus trabalha em cima da verdade. Quem profere mentiras não escapará. Não escapará do juízo do Senhor. Não escapará das consequências que virá para si mesmo. Não pense que você conta uma mentira e resolve a situação na hora, aparentemente, tudo fica bem, você sai por cima. Porque amanhã depois virão as consequências. Com certeza virão. E essas consequências, irmãos, podem ser difíceis, podem ser duras. Pode ser a perda de uma amizade. Pode ser a perda de um relacionamento. Pode ser a perda de um bem. Pode ser a perda da dignidade. Pode ser a perda da moralidade. Pode ser a perda da família. Pode ser uma perda financeira. Pode ser a perda da paz. Pode ser a perda da confiança. Vejam que em todos esses itens nós só falamos em perda. A mentira, o falso testemunho sempre está relacionado à perda. Ainda que aparentemente haja um ganho. Ainda que momentaneamente haja um ganho. Na realidade, a consequência real é uma perda. Perda. Quantas amizades acabaram por causa de uma mentira? Quantos relacionamentos acabaram por causa de uma mentira? Quando se tivesse falado a verdade, quando se nós usássemos a verdade, poderia até doer, poderia até machucar, poderia até separar momentaneamente, mas a verdade é tratável. Em cima da verdade se constrói, em cima da mentira se destrói. Sob a verdade se constrói, sob a mentira se destrói. Então, usando a verdade, falando a verdade, não importa quem vai ganhar. O que importa é que haverá ganho real, que haverá um ganho verdadeiro, ainda que aparentemente seja uma perda. Percebem como é? Quando você usa a verdade, aparentemente ou momentaneamente, parece que você perdeu alguma coisa. É uma dor, você perde, você acaba se parando, mas no final você vai ver que em cima dessa verdade vai se construir, você vai ganhar a confiabilidade daquele para quem você usou a verdade, você vai ganhar a sua dignidade, você vai ganhar a sua paz, vai deitar e dormir tranquilo, não importa o que eu estou passando, não importa o que aparentemente eu perdi, mas eu ganhei a minha paz, eu ganhei noites de sono tranquilo. Posso ter perdido o processo, mas eu ganhei a paz, eu ganhei a certeza de que minha consciência está tranquila. Então, em cima da verdade, pode ter uma aparente perda, mas na realidade a consequência é um ganho. E não há coisa melhor do que a paz, né, irmãos? É em cima da verdade que a gente vai conquistar uma amizade real, uma amizade verdadeira. É em cima da verdade que a gente vai conquistar um relacionamento real, verdadeiro e duradouro. Mas é sob a mentira que a gente vai perder tudo isso. Perde a paz, perde a saúde às vezes, perde a prosperidade espiritual, perde a prosperidade financeira, perde a confiança daqueles que nos rodeiam, perde até a vida em cima da mentira. Irmãos, a mentira não pode ser vista como algo que não tem consequências. A mentira não pode ser vista como algo normal.
É uma mentirinha. Não existe mentirinha, irmãos. Toda mentira tem o seu peso. Toda mentira tem a sua consequência. E toda mentira é maléfica. Toda mentira, em qualquer circunstância, é maléfica. Ainda que aparentemente pareça ser boa, até prazerosa às vezes, mas lá na frente é maléfica. Quantas situações poderiam ser evitadas se nós não tivéssemos usado a mentira? Se nós tivéssemos pago o preço da verdade? Quantas situações seriam mudadas? Quantos relacionamentos estariam firmados? Quantas amizades estariam solidificadas? Quantos processos seriam resolvidos de forma justa? Quanta justiça se teria feito em cima da verdade se nós tivéssemos usado a verdade? Se não houvessem falsos testemunhos, quanta justiça seria feita?